Olá, eu sou a Jaqueline Mânica e nós estamos aqui no podcast Mentes que Conectam, dos estúdios da RDC TV, que também passam no canal 524 da NET ou 24 e em todas as plataformas digitais, incluindo também o Spotify. E hoje o nosso tema ele é muito interessante, porque nós vamos falar sobre mudanças de carreira, ou nós podemos até dizer mudanças na carreira, que tem todos os ciclos de vida. E esse debate, essa conversa, ela é muito especial, porque eu tenho convidadas aqui, que é a Laura Medina e a Cristiane Borba. Eu vou trazer um pouquinho, um resuminho do currículo, porque elas vão falar delas e nós vamos aqui fazer uma conversa bastante espontânea e cheia de troca de experiências, com muitas conexões. Então, apresentando a Laura é jornalista e atriz, estudou artes cênicas na URGS, é formada em jornalismo pela PUC. Atualmente, esse é um dado muito especial, porque atualmente a Laura poderá ser minha aluna, porque eu sou psicóloga, sou professora também na universidade, na PUC, consultora em desenvolvimento de carreiras. E estou torcendo para que a Laura venha ser minha aluna. A Laura hoje é graduanda em psicologia lá na PUC, apresentadora de TV com experiência na área de saúde e bem-estar. Começou sua carreira em 1988 na TVE. Trabalhou na emissora como atriz no programa Pandorga, produtora, repórter e editora de telejornalismo, no telejornalismo. Na RBS TV foi editora do Jornal do Almoço e do programa Patrola, e apresentadora e editora-chefe no programa Vida e Saúde. Na Band TV foi diretora e apresentadora no programa Mais Saudável. E temos também a Cristiane Borba, que quando nós começamos as conversas, já vimos várias também conexões, isso é muito legal da vida, é CEO da Invest, é educadora física pelo IPA, possui especialização em ciências do movimento pela PUC, RS, e mestrado em epidemiologia clínica pela URGS. Olhem que currículo, gente, que interessante. Há 6 anos atua como CEO da Invest, que cria e produz bolsas e mochilas para serem usadas com conforto dia a dia e nas viagens. Gurias, sejam muito bem-vindas. Obrigada por terem aceito o convite. E eu começo passando a palavra para vocês, para que vocês possam contar um pouco, fazer um pitch aqui da trajetória de vocês, porque tem muita coisa para contar. Então, poder começar a gente entendendo essa trilha, essa caminhada de vida que vocês percorreram. Bom, é um prazer enorme estar aqui, muito gostoso também esse nosso encontro, e muito obrigada pelo convite. Acho que nós estamos até comentando, né? Nós estamos fazendo um fluxo aqui que entre nós duas, né? Como psicóloga, como apresentadora. Eu estou agora, nesse momento, fazendo não é uma transição, eu estou seguindo em frente, porque a minha escolha atualmente como estudante, né, indo para a graduação, e muitas amigas me disseram, e agora tu vais começar a estudar, são 5 anos. Eu falei, gente, eu vou me formar com 60 anos, eu estou muito feliz, estou dando uma pique, assim, eu acho que vai ser tão bonito, né? Eu gosto dessas idades, assim, redondas. Né? Então, 60 anos, eu tenho que me esforçar para fazer a minha formatura aos 60. Bom, eu tenho minha carreira assim no jornalismo. Eu saí da faculdade, eu já trabalhava na TV, sempre gostei do que eu fiz, transitando entre o jornalismo e o teatro, fazendo algumas participações, mas ela se consolidou mais realmente na área, e principalmente nos últimos 20 anos em que eu trabalhei em saúde e bem-estar, que é algo que tem a ver comigo. Quando, inclusive, o programa ele saiu da grade, todos os programas do sábado, na RBS TV, e eu pensei, eu não tenho mais nada para fazer a não ser continuar de outra forma, falando sobre saúde e bem-estar. E foi um período também que fiz novas experiências, que é uma característica minha. Eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que gosto de viver e gosto de, não digo desafios, mas é claro que eu construí tudo para
onde eu estou nesse momento, né? A minha construção é para encontrar algo que sempre me deixe, que me torne feliz. Então, eu quero até o meu último suspiro estar fazendo algo que me deixe feliz. Olha que fantástico isso, né? Porque essa é uma noção e isso é muito a intenção desse programa, de que a gente possa entender o trabalho como uma das tantas papéis que nós temos na vida. É como uma das tantas possibilidades e não como castigo e não significa que não tenhamos os perrengues e nós Sim. vamos falar sobre isso Sim. aqui hoje. Né? A ideia é poder também trazer esse dado de realidade, mas poder trazer isso, né? De poder dizer, bom, até meu suspiro, eu quero poder realmente estar em contato, fazendo algo e movimentando. E o que é muito interessante, já ouvindo na história da Laura, que olha só que né, começa na questão como atriz, e entra nessa questão do interesse pela questão da saúde, e hoje fazendo psicologia, que é um curso que está alicerçado dentro das escolas da ciência da saúde e da vida. Sim. Então, a gente vai vendo que a vida vai nos abrindo portas e vai realmente fazendo uma trama, né? É muito legal. Mas, Cris, deixa a gente também te conhecer, e daí a gente vai aquecendo, daí já está todo mundo apresentado e a gente vai... Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar nessa mesa com duas mulheres tão brilhantes, de verdade. E a fala da Laura tem várias coisas assim que eu fiquei pensando, sabe? Primeiro, que quando a gente fala em transição de carreira, troca de carreira, às vezes a gente pressupõe que a pessoa não era feliz na carreira e quis trocar, e quis mudar. E não é isso. Acho que a gente vai tendo vários momentos de vida, assim, e vai se encontrando, sabe, em coisas diferentes para permanecer a gente mesmo, sabe? A gente... para a gente continuar assim sendo, né, quem a gente é, às vezes a gente vai mudando ritmos da vida, né? Então eu acho isso muito bacana, assim, né? E sempre eu acho que a gente leva um pouco do que a gente já fez para tudo que a gente está fazendo. E outra coisa também que eu acho interessante que não tem assim uma coisa só que vai nos realizar, sabe? Eu acho que a gente pode se realizar em diferentes aspectos, assim, né? Muitas coisas diferentes podem acabar realizando a gente, né? E também acho que também a coisa do trabalho, da gente ser feliz no trabalho, que foi uma das coisas assim que realmente deu o start para quando eu resolvi mudar mesmo. Que é aquela coisa assim que a gente diz para os filhos. O trabalho, para mim, eu acho uma coisa muito importante na vida da gente, sabe? Quando tu falou, até meu último suspiro, às vezes as pessoas dizem, estou louco de me aposentar. Eu não estou louca de me aposentar. Eu acho o trabalho uma coisa que faz parte dos meus pilares de felicidade de vida, assim, né? Então, é muito importante que eu esteja fazendo uma coisa que eu goste, que eu esteja realizada. Então, acho que todas essas coisas foram colaborando em mim para essa transição de carreira que foi sendo plantada por muito tempo, assim, na minha vida. Essa é uma questão interessante. E tu vê quando a gente vai conversando, a gente vai se encontrando. Sim. Porque quando eu estava fazendo contato com a Cris foi colega do meu irmão no IPA. E aí a gente vai vendo. E a Laura, a gente se conhece também, porque os nossos filhos foram colegas de colégio. Sim. Tem toda uma ligação que a minha nora é uma pessoa muito especial na vida da Laura, então é muito bacana esses cruzamentos, né? Essas situações são os fatos marcadores da vida. E aí esse eu acho que é um ponto importante, gurias, da gente poder pensar que é isso. Primeiro que eu acho que tem um marcador, eu vou fazer até um convite para um pouquinho mais lá atrás. Quando dá um pouco pensar em ser atriz, e aí se a gente for pensar atriz, teatro... Não eram coisas eram coisas, sempre foram, eu acho que é uma carreira extremamente instigante, de muita atratividade, mas de muito medo. E tu também escolhe ser educadora física, que também é algo que as pessoas têm muitos preconceitos. Porque o que se olha em relação a essas atividades? Que não dá dinheiro, que a pessoa vai morrer pobre fazendo isso, e que a pessoa... Só que é uma vida fácil. Há uma desqualificação em relação a todo um estudo e toda uma importância dessas áreas na vida das pessoas. Como é que foi lidar com isso, gurias? Bom, eu lembrei quando eu fui fazer ia fazer o vestibular, saí de casa dizendo que ia fazer medicina.
E na fila, porque na época era na fila, né, da URGS, eu fiquei pensando, eu disse, não, eu quero ser atriz. Da medicina. Uma pessoa com 16 anos. Sim. 16 anos. Eu fiquei pensando, quando chegou na hora para fazer a inscrição, artes cênicas. Cheguei em casa e disse, olha, eu não vou mais fazer medicina, eu vou fazer artes cênicas. Bom, caiu a casa. Exatamente isso. O meu pai olhou e disse assim, minha filha, artes cênicas não é profissão. E a minha mãe disse, Laura, pelo amor de Deus, vai para a PUC e te inscreve em qualquer coisa. A gente paga. Ai, eu... sim, eles nem tinham tanto dinheiro para poder pagar a PUC. Mas eles ficaram tão desesperados. E eu fui para a PUC, sentei, olhei aquele caderninho lá, fiquei olhando. Disse, é jornalismo. Daí eu entrei no jornalismo e entrei na URGS. Então, foram 2 faculdades que eu fui fazendo ao mesmo tempo, trabalhando também, porque eu comecei tinha que ganhar um pouco de grana, então eu fazia uns freelas. E logo em seguida, assim, o jornalismo, ele me veio. Eu não fui... Então, eu queria muito trabalhar na TVE, porque eu achava um espaço mais instigante, mais criativo. Tinha toda aquela época para começo de conversa, com Jorge Furtado, com uma galera assim, muito criativa, voltada para o cinema, para a arte. Então, para mim, era o lugar que eu queria ir. E tinha lá a Fundação de Recursos Humanos, onde por ali a gente conseguia estágio. Sim. Eu ia lá quase todos os dias ver se conseguia um estágio para ir para a TVE. E, naquele momento, surgiu para trabalhar lá dentro da fundação. E o rapaz já me conhecia e me disse assim, vem para cá que vai ficar mais fácil. Então, a minha janela, onde eu trabalhava na assessoria de comunicação, e nesse período foi que eu acabei fazendo menos, mas... então, teve um detalhe antes que eu não contei. Eu fiz uma peça escondida do meu pai, que era A Senhora dos Afogados. Eu era uma prostituta na peça e não contei nada em casa. E imagina, Nelson Rodrigues, Luciano Labarce era o diretor, e aí era um sábado, era a estreia, ninguém sabia, porque eu era 1000, né? Não parava. Meu pai olhando a 0 hora, quando vê, tem uma foto minha na 0 hora desse tamanho, que eu tenho guardado até hoje, com o Renato Campão com a mão na minha coxa, e eu assim, com uma cara. E o pai olhou e disse assim, tu tá fazendo teatro? E eu falei, tô. Enfim, mas eu fiquei transitando e realmente o fato de a arte ser muito mais difícil, no sentido de conseguir construir uma carreira, e eu não tinha, talvez, se meu pai e minha mãe pudessem assim, ter esse olhar, eu poderia ter estudado, ter feito mestrado, poderia ter trabalhar na própria faculdade, como professora, ou em outras escolas. Enfim, poderia ter construído uma carreira também, mas, claro, eu não tinha muita noção disso. Eu estava, assim, a cega, só fazendo o que vinha e que eu gostava. Mas aí eu acho que tem um ponto super importante, Laura, porque eu estou de frente aqui para ti. E a gente vai escutando a tua história e vai lembrando, porque isso é super bacana a gente ver quando as pessoas vão fazendo memória, o olho vai para cima. E tu vai lembrando e o olho brilha. Nessa memória. É uma memória realmente afetiva. E esse é o grande ponto. Volto a dizer assim, esses são os pilares. Assim, isso é o que me move hoje. Porque quando as pessoas me perguntam por que eu fui me meter nisso, por que eu vim a ser comunicador, aí tem sempre a parte da corneta, que é assim, porque quer aparecer, porque tem um narcisismo. Eu até tenho, eu reconheço que eu tenho meu narcisismo, mas o que me move é poder ver porque como eu tenho 30 anos trabalhando, acompanhando pessoas e empresas. Eu já fiz muita seleção nessa vida. Eu já acompanhei muitas pessoas serem demitidas e muitas pessoas aprenderem e fazerem movimentos pela dor. E não é pela uma dor de uma crise de vida, de uma crise existencial. É pela dor por terem tido um pontapé no bumbum. E aí uma decepção que empurra as pessoas e aí as pessoas vão mergulhar na dor. Um processo muito difícil. E isso, eu disse, por que as pessoas não pensam um pouco mais em si? Por que as pessoas não se olham mais? Porque a base está toda dentro. Isso não é conversa de inteligência emocional. Então, quando eu te escuto, que bom que os teus pais não tinham, porque senão, daqui a pouco, talvez tu fosse uma pessoa que fosse fazer mestrado. E tantas pessoas que a gente vê hoje falando mal das profissões.
Porque quando a gente pega as pessoas que estão falando mal e dizendo assim, o trabalho é uma infelicidade, no fundo tem ali um desencontro consigo mesmo. Eu não vou generalizar, acho que é bem importante, não é uma generalização, mas na maioria das situações é. Então, que coisa boa que tu pôde realmente, assim, né, nessa juventude, te experimentar, olhar e, de alguma forma, dar essa escuta para a intuição. Né? E, a partir disso, ir criando as oportunidades e fazendo as oportunidades. Né? E como é que foi para ti, Cris, essa questão da educação física? É interessante, né? Porque eu também, na verdade, fiz o vestibular, eu tinha 16 anos. Eu entrei na faculdade com 16 anos. A gente é muito jovem, né? Sim. E eu tinha dúvidas, assim, eu não sabia, né, o que fazer. E eu tenho, assim, um passado, era nadadora, então aquilo fazia muito parte da minha vida. E eu amo o esporte até hoje, né? Então, foi quase uma coisa natural, assim, né? Eu acabar seguindo no esporte. Mas eu me lembro, do mesmo jeito que tu, que eu fiz uma orientação vocacional muito breve no colégio, naquela época, né? E aí, a pessoa que me orientou falou uma série de coisas, eu disse, e ela me perguntou, o que tu está pensando em fazer? E eu, educação física. Ela, ai, tu tem certeza? Porque tu é tão... E olha só o que ela me falou. Tu é tão inteligente, porque olha os preconceitos, entendeu? Eu acho que isso foi mudando ao longo do caminho, sabe? Eu acho que hoje a educação física é muito mais valorizada, tudo. Eu acho que foi mudando, mas eram alguns preconceitos, assim, como assim, ai, tu vai ser atriz, tu vai ser da educação física, eram profissões assim, né, que também é difíceis financeiramente. E quando eu fui fazer a transição de carreira, também disseram, tá, mas agora tu vai escolher alguma coisa, agora tu vai escolher direito, tu vai fazer um concurso público, tipo, agora tu teve a segunda chance, vamos lá, né? E eu escolhi empreender na moda, que também é outra coisa, assim, que, né, não tem, vamos dizer assim, não são essas profissões mais tradicionais, a medicina, o direito, né? Mas eu tô super feliz e confortável, entendeu? Onde eu tô. Mas realmente, talvez, eu acho que as gerações mais novas não têm tanto esse preconceito que as nossas gerações tinham, sei lá, por história de vida, né, tudo. Mas na nossa geração isso era muito forte, assim, de, poxa, sabe? Eu me lembro, assim, da decepção da orientadora quando eu falei o que eu ia fazer. E realmente, na transição, algumas pessoas também mais velhas diziam, tá, mas vamos lá, vamos agora para uma coisa mais, assim, com um futuro mais certo, sabe, né? E a gente vai quebrando essas barreiras, assim, né? Mas sabe que essa é uma questão que ainda tem muito preconceito. Nós temos dentro da universidade uma atividade que a gente chama que são portas abertas, né? Que a gente tem o Open Campus e que é receber a meninada que vem do ensino médio. E é muito comum as pessoas perguntarem assim, mas essa profissão dá dinheiro? Mas essa profissão ela tá meio de fora no mercado. Quando as pessoas me falam isso, eu tenho uma vontade de dizer assim, por favor, vão tragam suas famílias. Não é você que tem que estar aqui. Né? Traz seu pai, traz sua mãe, porque a orientação está sendo dada totalmente equivocada. É óbvio, né, gurias, que a questão financeira ela é um valor. Sim. Mas o que te garante a questão financeira não é a profissão. A profissão ela é uma parte. É toda uma maneira como faz a caminhada. Quando a Laura está contando aqui, eu ia todos os dias lá na fundação. Né? Eu estava todos os dias vendo a oportunidade. E aí a oportunidade, alguém olha e diz assim, essa menina aí que está vindo todos os dias, ela tem uma coisa diferente. Sim. Vem para cá. E as pessoas puxam, as pessoas chamam. Então, não é sorte, realmente toda uma construção. E eu acho, na verdade, qualquer área que a gente for fazer, atuar, vai ter um esforço. A gente vai ter um esforço, a gente vai ter que ter resiliência. E para tu chegar, vamos dizer, ao sucesso, que cada um considera sucesso, que é diferente um para o outro, vai ser muito mais fácil se tu estiver numa área que tu gosta, que é confortável, assim, que tu está feliz, porque tu vai conseguir enfrentar aquilo ali com mais convicção, entendeu? Então, essa coisa do dar dinheiro, se tu está numa área assim que aquilo não te faz feliz, cada obstáculo é uma montanha gigante, sabe? Se tu está numa área que é aquilo que tu quer, aquilo é um obstáculo, né? Eu vou, tá bom, mas eu vou porque eu quero, sabe? E eu senti muito isso, assim, eu gostei muito da minha outra carreira, mas eu já queria, eu não queria mais trabalhar com aquilo. E os obstáculos começaram a ficar mais pesados para mim.
E quando eu mudei, não é que eu não tenha os obstáculos, eu continuo tendo, talvez até mais, mas eles são mais leves, sabe? Porque eu sei que eles fazem parte do caminho para eu chegar onde eu quero chegar. E esse é um ponto também importante da gente falar, gurias, que é a questão do esforço. Como é que a gente lida com os perrengues? Porque hoje tem muito dessa... E como a gente está vivendo períodos muito dualizados, tudo vira polêmica, então tem uma questão assim, quando a gente fala do esforço, daqui a pouco o pessoal vai dizer, não, então é o culto a questão do workaholic, e não é nada disso que nós estamos falando. Então, esse eu acho que é algo que eu gostaria muito de ouvir, porque é isso que tu estava dizendo, por exemplo, tu estava fazendo 2 faculdades, né, Laura? E né, pesado. conciliando uma universidade federal que tem toda uma questão das grades de horários, né, que é diferente das universidades privadas, que também acabam fazendo aquela grade, mas e fazendo jornalismo, e tu conseguiu te destacar nesse meio. Mulher, e conseguiu um destaque, conseguiu um programa nas melhores veículos de comunicação. Né? Tu dá um pouco fez educação física, tu teve, né, Cris, uma academia também, daí depois fecha essa academia, agora tem a tua marca, que é uma marca reconhecida, lindíssima. As bolsas da Cris são lindíssimas. Eu ganhei de presente de uma amiga muito querida a bolsa dela. E a minha filha tomou conta, fez uso capião da minha bolsa de tão linda que é. Então, como é que vocês veem essa questão do esforço? Eu tive períodos, claro, naquele momento não tinha filhos, até eu já estava casada, depois eu casei cedo, né? Então, e também ele é jornalista, compreendia todo aquele meu movimento. E foi difícil, não foi fácil. Assim, trabalhei muito, acho que, mas eu tinha essa... era uma coisa que eu gostava, para mim não estava... pesando. Só o peso. Porque eu transitava. Teve uma época que eu trabalhava na RBS e na TVE. E eu não tinha carro, e eu andava naquele morro para cima e para baixo ali, que era até que um dia eu fui escalada para fazer a mesma coisa pelas 2 emissoras. E aí foi difícil, porque daí eu digo, e agora? Como é que eu vou explicar? Porque ele sabia, mas também não entendia, porque eu sempre fui muito... isso é a minha característica, assim, né? Eu tenho uma hiperatividade, então, para mim, eu vou estudando e aquilo vai me preenchendo também. Claro que tem horas que eu quero parar tudo e vou fazer outras coisas, porque eu também faço minha meditação para manter organizada, né, a minha mente. Agora, teve momentos em que eu tive que fazer escolhas, foram difíceis. Teve momentos em relação à financeira que também eu tive que trabalhar muito para poder guardar um dinheiro, para poder depois investir em outro momento, né? Por exemplo, agora eu estou investindo. É uma fase que eu estou investindo. Sim. E que eu construí isso. E agora... também estou aposentada, enfim, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Sim, mas é uma organização de vida. Eu tenho uma máxima que eu digo, ter qualidade de vida dá trabalho. Só que é isso, e esse é o ponto que não se discute, porque daí se fica brigando pelos conceitos. De que, tu estás romantizando o trabalho. Em nenhum momento eu romantizo o trabalho. Eu seguidamente estou falando isso nas minhas palestras, eu falo isso nos treinamentos, em sala de aula. Eu disse, gente, eu acordo às 6 da manhã todos os dias. Então, não tem como romantizar acordar às 6 da manhã, ainda mais agora que eu sinto muito mais o cansaço de quando eu era mais jovem. Mas, ao mesmo tempo, existe esse balanço. Como é que eu cuido para eu ter vitalidade? Eu não posso ficar vendo séries até às 3 da manhã. Então, eu preciso cuidar da alimentação, tomar água. Tem algumas questões que tu precisa fazer. Porque atividade física, porque que é fundamental. É isso, senão a gente não consegue. Mas esse ponto eu acho que é bem importante isso, né? Assim, trabalhar o poder realmente ter as atividades que vão buscar os teus objetivos, te organizar. Porque eu sempre olhei aqueles períodos que não estavam bons como sendo assim, bom, é um momento que eu tenho que... tem início, meio e fim. Para mim, tudo tem início, meio e fim. Né? São ciclos, são fases. E aquilo que não estava bem, eu pensava naqueles momentos, agora eu tenho que construir algo para mudar. Então, segura a onda. E,
claro, né? Precisa uma terapia, ficar trabalhando para dizer, não, agora o caminho vai ter que mudar de alguma forma. Então, nesse sentido, eu sempre me cuidei, né? E sempre fui muito atenta a esses períodos que não estavam sendo favoráveis, que não me tornavam assim felizes. Mas teve muito mais que me tornaram felizes. E aí foi muito gostoso, né? Porque eu também conciliei, por exemplo, eu fiz o programa Pandorga, que era um programa infantil, que eu trabalhava com bonecos, era personagem, foi o período que meu filho nasceu também. Sim. Então, ele, até os 5 anos, a minha casa sempre era com bonecos, com muita leveza. Sim. Então, eu conseguia conciliar também essas fases, né, com o filho pequeno. Depois, voltei de novo para a RBS, aí aumentou a minha carga de trabalho, aí tive que ir ali fazer um ajuste, então, com criança pequena. Então, são momentos bem, bem complicados que a gente passa. É isso, assim, mas quando eu vou te escutando, e é isso, eu sou psicóloga de essência, eu fico muito atenta à questão. Eu disse, agora ajuda porque eu uso Botox, né? Porque senão, assim, eu presto atenção das pessoas e a minha testa vai franzindo agora, o Botox não deixa. Porque eu fico ouvindo com eu adoro escutar as pessoas. Eu acho que como a gente pega carona com as pessoas. Sim. E eu acho que é isso, né? A tua essência e a qualidade de consciência do que está fazendo. Então, hoje é algo que eu tenho trazido muito. Nós precisamos resgatar essa qualidade de presença. Porque é isso que vai fazer com que tu perceba as ameaças, que tu perceba as oportunidades. Né? E que, a partir disso, tu vá realmente escolhendo quais são os movimentos que a gente vai fazer. Então, essa consciência, ela vai trazendo. Mas deixa eu te ouvir também, né, Cris? Assim, o que tu pensa? E tu trouxe um ponto que é super importante, é frase quase de slide, de apresentação, sobre quando a gente está falando sobre trajetória de carreira. O quanto que a motivação, se a gente está fazendo algo que é congruente com o meu jeito, com as minhas escolhas de vida, não significa que a gente não tenha baixa na motivação, mas a gente recupera ela de uma maneira num tempo menor. Sim. Eu acho que até assim, quando eu ouço a Laura falando, também vejo muitas coisas assim que em comum que eu passei. Essa coisa, como a gente está falando assim, de transição de carreira, de se preparar, sabe? Eu acho muito importante se preparar. Eu me preparei para essa mudança financeiramente, né? Porque ela pode não acontecer tão rápido quanto a gente imagina. Outra coisa também que eu acho que é interessante são os momentos de vida, assim. Eu não, embora estivesse lá dentro de mim, assim, a mudança desde que meus filhos eram pequenos, naquele momento eram muitas coisas que eu precisava de energia. Eu não ia conseguir, naquele momento, fazer essa transição, sabe? Porque eles eram pequenos, eu também empreendi muito na maternidade e até também teve muito a ver comigo com o meu trabalho na época. Eu tinha academia e eles participavam, às vezes a gente fazia atividades com as mães. O meu mestrado foi, na verdade, em maternidade, insulina na maternidade. Então, às vezes, vai juntando com momentos de vida. E quando eles foram crescendo, né? Hoje a minha filha tem 19, meu filho 21, a gente vai tendo mais espaço, assim, para resgatar aqueles sonhos que estavam lá atrás. E se a gente realmente foi assim construindo alguma coisa que nos permite, nem todo mundo tem, na verdade, consegue isso. E eu nem digo porque a pessoa não foi capaz, é porque às vezes a vida é dura mesmo, né? A gente não pode criticar, às vezes a vida não dá essa oportunidade. Mas se a gente tem a oportunidade, pôde, construindo, eu fui juntando dinheiro realmente para fazer essa transição de carreira, sabe? Assim, e quando chegou esse momento de vida, eu naquela digo, é agora ou não é nunca. É agora ou nunca, né? Mas hoje em dia eu já não acho isso, tá? Vê que a gente vai também tirando os preconceitos. Me achava assim, quando eu tinha 40 e poucos, estava me achando velhíssima para fazer a transição de carreira. Isso era uma crença bem limitante para mim. Eu não acho isso hoje. Eu fico pensando como é que eu achava isso naquela época, entendeu? Agora que eu tenho mais de 50. Agora nós nos achamos umas gurias. Agora que eu tenho mais de 50, eu fico pensando, o que eu achava isso? Eu era super jovem. Mas tu vê que a gente vai criando, assim, algumas limitações, né? Mas acho que se preparar realmente, pensar que algumas coisas, assim, é bem isso, assim, tudo tem início, meio e fim.
pro bom e pro ruim, né? A gente tem pros dois lados, né? E ir se preparando, tá, agora não estou numa situação confortável, mas isso é passageiro, isso é muito reconfortante, assim. Mas esses são os ciclos, né? Tanto que numa das palestras que eu faço toda uma analogia com o surfista. Porque eu acho que a gente aprende muito com o surfista. Porque primeiro que o prazer do surfista não é quando acaba a onda, é quando ele está na onda. Sim. O surfista tem que ter total qualidade de presença. Se não tiver qualidade de presença, ele vai parar a correnteza, leva sei lá para onde. E a outra questão que eu acho que o surfista, que eu acho muito lindo nessa atividade, é que é a conexão, é a qualidade de percepção. Porque o mar tem série de ondas boas e série de onda ruim. E a vida tem série de ondas boas e série de ondas ruins. E que se a gente não está atento a essas séries, a gente perde as oportunidades. Então, por exemplo, tem um momento que o surfista não adianta ele pegar aquela onda porque é uma onda ruim. Então, ele fica ali recuperando o seu fôlego, fica atento, né, a um novo ciclo que vem. E eu acho que essas são as questões que a gente tem. E esse é um ponto até que tem assim, uma pequena divergência, né, Cris, quando tu coloca que eu tenho a crença de que a gente escolhe. E que mesmo que, claro, que a gente sabe, ainda mais num país como o Brasil, que existem muitas diferenças, muitas discrepâncias, e que tem pessoas que têm uma situação de total escassez. Sim. Mas eu penso que a todo amanhecer, eu abri o olho, eu tenho uma escolha. Tem uma escolha. E o que eu vejo na história de vocês é isso. Por exemplo, quando a Laura estava lá, né, fazendo uma atividade que é isso, assim, que não era atividade... Imagina, e é isso, eu fico pensando realmente o choque dos teus pais, né? Imagina, eu estou lá preparada, minha filha, imagina contando para os amigos, né? Minha filha vai fazer vestibular de medicina. E aí volta realmente com uma atividade... E volta, que é isso que eu digo, que tem a admiração, mas tem esse senão. Teve uma escolha, né, na hora que está fazendo aquilo, depois de poder fazer as transições, de fazer um novo estudo, a gente vai criando essas oportunidades. E é óbvio que eu acho que essa é uma temática super importante. Atenção, mulheres que estão nos escutando aqui, de poder ver mulheres, né, né, 50 anos, 60 anos, eu estou com 57, né, e me sinto assim, sonhando, né, me sinto realmente me desafiando num novo momento. E estou adorando isso. E às vezes me sinto com mais energia. Eu olho para os meus filhos, brinco, né? O pessoal diz assim que estão lá, não sei, eu estou cansado. De que cansado? Que vamos embora. Então, a gente poder realmente estar lidando com essas adversidades. Eu acho que esses são pontos muito importantes. A gente poder respeitar esses ciclos, né? Eu acho que as minhas escolhas, elas são... eu, né? Então, a arte, o jornalismo... Agora, a psicologia, entrando para esse campo, tudo converge. A arte, ela amplia o teu olhar. Eu, uma época, dizia, eu quero ser atriz porque eu quero viver todas as vidas possíveis que, na vida real, eu não vou ter condições. Então, poder exercitar a alteridade, a empatia, porque o ator é isso. E, ao mesmo tempo, ele brinca. Tu brinca o tempo inteiro. Tu brinca de ser outra pessoa. Sim. Claro que tu tem técnicas, tu tem uma série né, para fazer aquele trabalho. Mas, no fundo, é isso. E isso é maravilhoso, porque tu vai fazer uma prostituta, uma freira, uma mãe de família, enfim... Uma carrasca. Todas. E tu não julga o teu personagem. Então, a minha base está nisso, aos 16 anos. Nunca julgar. E aí, interessante. eu acabo na psicologia. Então, lá na raiz, eu trago isso, com o exercício da atuação como atriz. E no jornalismo, me faz abrir a escuta. Então, quantas casas se abriram, eu entrei na casa das pessoas que me recebiam, e eu ouvia para contar a história daquela pessoa ou alguma história. Então, é um exercício que agora eu carrego como a minha essência, porque o Vida e Saúde, quando sai do ar, eu penso, eu sempre gostei de fazer atividade física. Eu sou madrinha da feira orgânica do Menino Deus, porque eu frequento há quase 30 anos aquele lugar, todo mundo conhece os produtores, os agricultores, eu tenho uma relação com a comida que é algo que eu sempre penso,
eu não vou comer algumas coisas, tipo, por que eu vou botar isso para dentro de mim? Porque eu tenho amor próprio, então eu sei que aquilo ali é muito ruim. Né? Eu nem lembro mais o gosto. Eu falo, isso aqui é uma delícia. Refrigerante, nossa, não tomo há não sei quantos anos. Não tenho a mínima, não me faz falta. Mas, assim, tudo vai, é essa teia dentro, né? Está tudo interligado, é como o cérebro, as sinapses todas estão sempre... Sim. Eu acho que quando a gente percebe isso, quando a gente, né, se conhece, a gente consegue transitar pulando obstáculos ou atravessando esses obstáculos. Né? O pular é tu dizer, não, ali vai ter, não, vamos trocar, não preciso, não estou precisando disso. Mas, às vezes... E o valor da experiência, né? Sim, na verdade, às vezes eu fico ouvindo vocês, me perco e vou falar, oh, tá tão interessante que eu acabo Mas isso é bom, isso me é bom. ouvindo, eu acabo ouvindo e propósito. perdendo. Mas, assim, até o que tu falaste das escolhas, tá? A gente até estava conversando sobre livro, né? E eu li um livro recentemente, que o nome é Essencialismo, tá? E ele é muito interessante, porque o não escolher é uma escolha. A gente não, né, às vezes a gente, não, sabe, tu fica prorrogando. O não escolher realmente é uma escolha. Então, e hoje num mundo com tanto estímulo, tanta coisa, assim, sabe, que às vezes a gente não consegue dizer não com tanta coisa acontecendo, assim, é um exercício, para mim particularmente, um exercício muito grande fazer essas escolhas. E essas escolhas vão te levando realmente, como tu falou mesmo, para o teu caminho, sabe? As escolhas que tu faz, eu quero fazer isso, e as escolhas que tu faz, não quero isso, eu não quero aquilo, eu não vou fazer, que eu acho que são as mais difíceis, né? E outra coisa que eu achei super interessante que tu falou, que às vezes a gente fica pensando assim, ela é atriz, ela é jornalista, que ela está fazendo psicologia. Mas aí na tua fala, está totalmente presente, né? Tem tudo a ver, está totalmente conectado, né? Então, assim, quase que a gente fica falando, tá, mas como que ela não faria psicologia, entendeu? Então, porque realmente eu acho que a gente não é uma pessoa, não é uma só, né? A gente tem muitas coisas, assim, né? Eu empreendi a vida inteira, eu amo os esportes, assim, mas a criatividade sempre teve presente na minha vida, sabe? E a minha transição de carreira foi um pouco mais longe da minha carreira do que a tua. Eu até tentei fazer uma transição de carreira, eu queria trabalhar com materiais esportivos, assim, com design de materiais esportivos, mas eu não consegui, porque essa era uma área assim, de muita tecnologia e era muito difícil de entrar. Mas acabou assim que do design esportivo foi para o design, que foi para a bolsa, que foi para a moda, e foi tudo experimentando. Eu cheguei numa área que no início da minha transição de carreira, tu me dissesse, tu vai ter uma empresa e vai trabalhar com moda, eu diria que né? E agora eu me sinto super realizada, entendeu? Tem tudo a ver comigo, sabe? Eu adoro empreender, eu adoro todo o branding de marca, porque a marca, ela comunica, principalmente quem é um fundador da marca, ela comunica muito os teus valores para as pessoas, né? É uma forma de tu passar os teus valores, assim, através da tua marca, né? Tudo que a gente faz, por exemplo, eu faço live, daí faço com a minha filha, já trouxe a minha filha para fazer comigo, né? Então, também descobri uma coisa, assim, que eu gosto de falar com as pessoas, sabe? Que também já era uma coisa da educação física. Então, é interessante que realmente eu digo para os meus filhos, assim, eu acho que a gente só descobre quem a gente é experimentando, sabe? Assim, experimentando, isso não é tão para mim, isso é... E eu incentivo muito eles a experimentar coisas diferentes, assim. Eu acho que tem um poema, né, que diz alguma coisa assim, que a gente, a cada passo, né, que a vida, eu estou puxando, eu sou ruim de poder memorizar, assim, textualmente, mas é isso, a gente vai descobrindo a vida a cada momento que tu vai andando. Sim. E esse é um outro ponto, por isso que é muito legal estudar, e por isso que eu entendo essa área da carreira. Eu até não tenho usado tanto a expressão carreira, porque existe um preconceito com ela. Ela afasta. Existe uma questão de uma elitização em relação à palavra. Então, eu trago mais a questão da trajetória profissional. Até quando a gente falava, tu mencionou que eu fiz orientação vocacional. Hoje não se usa mais a orientação vocacional, Sim, é verdade. orientação profissional. Sim. Porque exatamente hoje, toda essa questão da trajetória profissional ela está atrelada a sentido de vida. Uhum. E hoje, quando a gente usa carreira, a gente usa carreiras.
sempre com essa perspectiva da multiplicidade das coisas. Porque é isso, são as experiências que você vai construindo e que vão te dando possibilidades. E quando você vai olhando e dizendo assim, aqui brilham meus olhos. Quando eu estou fazendo o trabalho de desenvolvimento profissional, essa é uma pergunta que eu sempre faço no início da caminhada, da trajetória do projeto. Eu peço para a pessoa assim, me relata com momentos que tu te sentiu muito feliz. Momentos que tu não viu a vida passar. Que realmente assim, mas não é não vi a vida passar porque eu estava no piloto automático, porque tu estava robozinho. É o momento que tu não viu a vida passar porque tu estava pleno, tu estava absorvido, fazendo algo assim que realmente pode ser na gincana do colégio. O que tinha naquele cenário? Então é isso, tinham conexões, tinham relações, esse momento ele é fundamental como momento de descoberta. Que a gente vai vendo, eu estava junto com outras pessoas, eu estava estudando, eu estava me divertindo, eu estava processando, estava fazendo escuta, eu estava pensando coisas fora da caixa, como psicólogo. Então, essas são noções muito... E aí a gente vai realmente experimentando. E é outro ponto que é muito libertador, que é diferente da época que a gente viveu faculdade. Porque antes tu tinha que fazer a escolha. E hoje nós temos a liberdade realmente de fazer escolhas durante todo o nosso percurso, toda a vida, né? Dentro da linha da vida a gente vai fazendo essas mudanças e tu vai realmente tentando, vendo e lá pelas tantas descobrindo também o valor do não, do que eu não quero, porque é uma outra questão bem importante, bem importante, e super difícil fazer esse exercício. Super difícil. Quando a gente vê valores, né? Um dos grandes exercícios é o que você não faz sob hipótese alguma. Não quer e não faz. Porque às vezes tem coisas que eu não quero e faço. Porque a gente não faz só o que gosta. Sim, claro. Mas tem coisas que eu realmente não quero e não vou fazer. Porque isso está muito atrelado ao meu valor. Esse não quero, pensando assim ao longo da minha vida, né? Teve momentos que não era o que eu queria. Mas era talvez um espaço para eu chegar aonde eu queria. Então, às vezes estratégia. É uma estratégia, mas tem que ser claro dentro da Sim. gente. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo também. Não é tão linear. Não é tão linear, porque daqui a pouco eu vou, aí eu fico... E aí não está dando certo, aí tu já... Vamos pegar um outro caminho. Mas às vezes dá certo. Sim. Né? Isso é interessante. É isso. E quando não dá certo, e aí tu vê, porque isso, porque realmente era algo que não queria e lá pelas tantas, ou você não estudou a fundo e não viu realmente todas as questões, porque a gente também às vezes vai no embalo. Eu lembro uma vez que eu estava querendo fazer um projeto sobre carreira junto com os jovens e aí eu disse, fazer um projeto dentro das escolas, e aí teve uma pessoa que era um empresário, que esse é um ponto, né? Não sei o quanto que dá um pouco dentro dessas caminhadas, pessoas que foram importantes na vida de vocês, porque a gente sempre aprende, e esse é um outro ponto que eu tenho trazido muito, vamos pedir ajuda, vamos conversar com as pessoas, vamos tomar bons cafés. Por exemplo, nós tivemos um encontro, um café que foi uma delícia, e eu saí pensando daquela nossa conversa, que daí tu vai realmente ampliando. E esse empresário um dia disse assim, mas tu sabe que teus clientes não vão ser só as crianças, né? E eu disse, não, claro que são os jovens. Não são só. O teu cliente é o pai. Porque quem vai pagar esse processo é o pai. Sim. E eu disse, não tinha pensado nisso. E aí comecei a pensar em todas algumas questões. Eu disse, ia ser um projeto dispendioso, ia ter muitos atravessamentos. Eu disse, não vale a pena. Então é isso. E aí a gente vai descobrindo, vai crescendo com isso tudo. Não, e às vezes saber... assim, desistir, largar aquele projeto, né? Porque às vezes também a gente investe, faz um investimento emocional, às vezes é duro para a gente dizer, não dá, vou para uma outra coisa, né? Porque realmente a vida não é linear. Às vezes a gente planeja tudo, tudo super redondinho, mas ela vai subindo, descendo, né? É bem como a coisa do surfista, né? Daí não tem como ondas, não tomar onda na cabeça. Não tem como não ter tombo. Exatamente, não tem como ter. E aí tu vai aprendendo com os tombos. E aí isso também é bacana com a experiência, assim, a gente também vai assim aprendendo assim. Não, mas isso eu já fiz e não foi tão legal, acho que não vou fazer, né? Isso eu já fiz e foi bacana, né? Então, a experiência traz isso pra gente, né? Assim, da vida, assim, né? A gente conseguir, é um autoconhecimento, né? De saber assim, não, aqui eu quero investir,
ali eu não quero, né? Eu acho que isso, eu sinto, assim, que a vida me trouxe, sabe, ao longo do tempo. Sim. É interessante, eu fico pensando o quanto também, emocionalmente, às vezes, né? Tem questões, e aí nós temos uma psicóloga aqui na mesa, questões que são emocionais, que a gente precisa também saber, né, o quanto uma terapia pode ser pode Sim. não, é fundamental para que a gente tenha né, mais resiliência, que a gente consiga lidar melhor com os perrengues. Então, como é importante, porque óbvio que se não está emocionalmente bem, ou até numa depressão, muitas vezes, tem diagnósticos Sim, aí sim. que atrapalham a vida Sim. de uma pessoa. Vários que tu pode melhorar. E às vezes, às vezes até nessa transição de carreira, às vezes a pessoa quer transição de, como é que tu falou, não é carreira que hoje em dia... Trajetória profissional. Nessa trajetória profissional, às vezes a pessoa, assim, ela já quer mudar e ela vai se deprimindo, se deprimindo, se deprimindo. E realmente, às vezes, ela precisa de uma ajuda. No primeiro momento, ela tem que sair da depressão, ela não vai conseguir migrar a trajetória profissional dela enquanto ela estiver deprimida. Eu tive uma pessoa que me ajudou, que foi a Daniela Pereira, assim, que realmente que fazia essa orientação, né, de transição, assim, de trajetória de carreira, né, e foi essencial, entendeu? Foi assim uma pessoa assim que me abriu assim caminhos. Então, na verdade, assim, além o trabalho com ela foi essencial e ela foi me apresentando várias pessoas. Então, essa coisa da gente ir conversando com as pessoas, para mim sempre trouxe muito feedback, assim, sabe? Porque, mesmo nessa mesa, tu vai falando uma coisa, eu vou me dando conta, pô, é verdade, eu passei por isso, vai falando, Como sabe? é bom conversar. A gente, é muito bom, a gente vai se dando conta, assim, é uma terapia mesmo, né? Gurias, eu já fui sinalizada que nós já estamos no fim, eu não acredito que passou, quando eu fui sinalizada que já estamos no fim, eu cheguei a levar um choque aqui. E aí, para a gente poder se encaminhar para o fim, eu tinha uma questão que eu queria trazer para vocês, é isso, e vocês, de uma certa forma, até já estão dando conselhos, dando dicas. Conselhos, né? Dicas. E que é o que a gente pode fazer para alimentar essa coragem. Uma das questões que vocês estão dizendo é como é importante a gente abraçar a dor. Não fuja da dor. Tem uma música do Titãs, das antigas lá, que diz isso, e eu adoro essa música. Mas, assim, duas questões para a gente poder fechar aqui. Que vocês pudessem dar dicas de livros, porque a ideia aqui é que a gente precisa estudar. Tem o termo em inglês que é o lifelong learning, ou a gente usar a música do Gonzaguinha, sermos eternos aprendizes. Então, a gente realmente... Então, aqui é um lugar para a gente fomentar ler livros, estudos. Então, queria a dica de vocês. E que vocês pudessem dar alguma dica também em termos de atitude, o que pode alimentar a coragem. Bom, livros. Eu até estava pensando aqui, nos últimos tempos eu tenho lido muito, mas muito mais na área da psicologia, que é maravilhoso, adoro. E inclusive, meu filho me disse, olha, que bom que tu gosta, né, do que tu está estudando, do que tu está fazendo. Eu digo, realmente eu estou gostando muito. Não tem problema nenhum passar o domingo de manhã estudando, tá tudo lindo. Acordar mais cedo para estudar, tá ótimo. Ai, eu até vou contar um segredinho que eu acho que acordo às 6 da manhã, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de acordar muito cedo. Mas meu eu horário, assim, eu também espontâneo é 7h15. Aí o meu despertar. Antes eu já. Tá, mas tudo bem. E aí eu tinha um sonho. Passei a vida toda levantando às 6 horas e trabalhando, levando o filho para o colégio. E meu sonho era poder acordar a hora que eu quisesse, assim. E aí agora, às vezes, eu faço isso. Eu acordo, vem a gata, fica fazendo pãozinho, eu pego o livro e fico lendo. Ai, que coisa boa, né? É um prazer da vida. É um prazer, fico estudando na cama. Ai, coisa boa. Bom, Mas tu construiu isso. Construí isso, foi árduo, mas deu. Bom, livros. São inúmeros. Estou pensando aqui em que eu acho, assim, para mim, é uma obra-prima, que é da Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, que é, assim, é um mergulho para si, um questionamento de uma intensidade que eu li
muito tempo e eu li há pouco tempo agora. Então, e eu acho isso também fantástico, quando a gente lê aos 20, depois quando tu lê aos 40, aos 50, aos 60, como vai mudando. Da última vez que eu li, foi... E eu só pensei, ai, meu Deus, ela, além dela escrever maravilhosamente bem, porque a estrutura do texto vai fluindo, aquele pensamento que vai. Então, tu entra naquele mergulho. É mergulhar, é se questionar, e é, para mim, isso fundamental na vida. A gente estar mergulhado dentro de si para ficar se entendendo. Ela tem passagens no livro que são geniais, como isso mesmo, né? Que a solidão é você mesma. E ela vai te trazendo insights o tempo inteiro. Teve uma época que, na terapia, eu levava o livro anotado. Olha aqui! Que maravilha! Então, amo. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, precisa ler. Eu já anotei a dica. Exatamente. Depois tu me passa, porque eu fiquei louca. Eu não li também. E olha, é fininho, a gente lê. Ele é intenso, ele é forte. Mas vamos lá. Vamos lá. Nós somos mulheres fortes. Isso, e é isso. E a coragem é essa, né? E aí eu trago o Ikigai para minha vida, que é uma filosofia que eu carrego, assim, como eu falei inicialmente, né? Até o último suspiro, com propósito de vida, até o último suspiro, buscando... Eu digo só se eu tiver Alzheimer, mas porque o resto, a cabeça tem que estar sempre funcionando. Sim. Eu acho que isso é, sei lá, não envelhecer praticamente, né? É viver, né? É viver, né? Pois é, até um dos livros eu já tinha falado, peguei o celular aqui para ver o autor, tá? Que é o Essencialismo, tá? Que fala, ele até coloca aqui a disciplina busca por menos, mas ele fala, para mim, ele fez muito sentido, porque ele fala muito realmente dessa coisa das escolhas, tá? E de tu realmente tentar não abraçar tudo, sabe? Assim, eu acho que para mim, às vezes é um exercício difícil tu conseguir dizer não, sabe? Não, agora não, né? Às vezes a gente tem que lidar com essa frustração, assim, mas para mim foi muito bacana e eu acho esse livro muito legal. E um outro livro que eu li, que eu adorei também. Sensacional. Esse livro é do Greg McKeown. E o outro livro que eu li foi Originais, que é do Adam Grant, que eu acho também muito legal, que ele fala sobre assim todo o processo de originalidade, assim, e eu acho que também parte pelo processo de decisão, é assim. Então, ele fala, às vezes, que eu acho que no mundo de hoje a gente quer tudo para ontem, tá? Então tá, eu decidi, é assim, assim. E ele fala sobre a procrastinação criativa, que grandes, assim, pintores ou pessoas, assim, cientistas, sei lá, eles precisavam de um tempo de aquilo precisa amadurecer, é uma procrastinação, assim, mas aquilo parece que está, sei lá, no inconsciente e está lá contigo, Dormiu sabe? com a ideia. Dormiu com a ideia e aquilo está lá e tu não consegue dizer assim, é o azul ou o vermelho, porque tu está amadurecendo. Então, eu achei esse livro também muito legal para a vida, assim, sabe? A gente pensar, assim, da decisão que a gente toma, de aceitar um pouquinho, às vezes, a procrastinação, que é difícil, né? Ócio criativo. O ócio criativo, exatamente. Então, acho que são 2 livros muito legais. E como, assim, se tivesse que dar um conselho, assim, é ler bastante, conversar com as pessoas e tentar, assim, estar aberto às mudanças. Que espetáculo, gurias. Coisa boa, né? Coisa boa. Parece que nós estamos realmente aqui, assim, tomando um café. Chazinho, tem uma aguinha aqui, né? Quem sabe vamos botar um chazinho aqui junto, um café, para a gente poder estar alimentando essas conversas. Um dos temas que nós vamos falar é sobre a alegria, sobre, né, a ideia é querer trazer palhaçaria, a gente falar sobre flow, né, sobre... não é o flow, é o clown. Cada um tem o seu clown. É maravilhoso quando a gente descobre o clown da gente. Mas, gente, então, esse foi o Mentes que Conectam, onde nós tivemos essa conversa, que foi uma conversa sobre mudanças de carreira, sobre essas trajetórias da vida, dos ciclos da vida, que nós tivemos aqui
com a Laura Medina e com a Cris Borba, já estou íntima, né? Eu ia te dizer para me chamar de Cris Borba que eu me reconheço melhor. Nessa parceria com a RDC TV, que está sempre no canal 524 da NET, ou 24, e em todas as plataformas digitais. Um prazer essa conversa, essas mentes que se conectaram aqui. Obrigada. Super prazer, obrigado. Obrigada por nos proporcionar esse momento. Até mais, gente.